então ter agora tempo de meditar na Palavra de Deus. E vamos hoje pensar nas personagens, algumas das personagens que o Senhor chamou para a altura em que nasceu Jesus Cristo. E vamos basicamente meditar em alguns trechos de Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 1 e 2, alguns versículos. Existem e estão hoje aqui, quer aqui presentes, quer a ouvir, crentes em Jesus, que já ouviram a história do Natal dezenas de vezes, a história da encarnação. E nós, aqueles que já ouviram este relato bíblico da vinda ao mundo de Jesus, podem confirmar que cada vez que as Escrituras se abrem para nós nos debruçarmos sobre a vinda ao mundo de Jesus, apesar de já termos lido e ouvido dezenas de vezes ao longo dos anos, Deus abre sempre a sua palavra e dá-nos uma oportunidade de aprendermos mais, com mais profundidade sobre este acontecimento maravilhoso. E isto porquê? Porque a palavra de Deus é única, a palavra de Deus é viva e tem sempre uma nova lição para nós. E de facto, uma outra verdade é que, em regra, quase sempre, é apenas no Natal, e isso significa uma vez por ano, que nós lemos e meditamos com mais cuidado nestes versículos bíblicos. O resto do ano, por regra, não se aborda estes capítulo 1 de Mateus, Lucas 1 e 2. Os hinos que cantamos também só se cantam nesta altura. E, por isso, sendo tão importante a encarnação do Messias que foi prometido por Deus, vamos analisar hoje as personagens, algumas delas apenas, envolvidas no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo no nosso mundo. Isto para quê? Para vermos que lições é que eles tiveram na sua altura e que lições a palavra de Deus tem aqui para nós. Como é que nós podemos aplicar as atitudes dessas personagens, como é que podemos aplicar isso à nossa vida hoje, na nossa geração? Vamos começar por Maria. Os evangélicos às vezes parece que têm algum receio de falar sobre Maria e de elogiar a atitude de Maria, talvez por causa dos exageros que são cometidos de uma maneira incorreta e não bíblica, que são atribuídos a Maria, e por isso às vezes parece que nós evitamos de falar em Maria, mas a Bíblia fala dela e nós vamos também falar dela. Em Lucas capítulo 1, versículo 26, lemos que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Versículo 27, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Temos aqui a identificação daquela que foi a mãe de Jesus. E o texto diz que era uma virgem desposada, ou seja, não tinham ainda contraído o matrimónio. E de acordo com a tradição do povo de Israel, daquele tempo, o que é que significava uma mulher estar desposada? Quer dizer que tinha sido firmado um acordo formal entre o pai da noiva, o pai do noivo, para o seu futuro casamento.
havia o pagamento do dote ao pai da noiva, era anunciado publicamente o compromisso entre os dois, neste caso entre José e Maria, e tornava-se já oficial este relacionamento que apenas aguardava pela altura própria para eles consumarem o seu casamento, para eles se juntarem, como diz a Bíblia. E quando ficavam desposados, era também a oportunidade e a responsabilidade, em especial do homem, de começar a preparar o lar, o futuro lar, onde iria viver com a sua futura esposa. Essa era a condição. Vemos aqui, era virgem e estava desposada, estava já comprometida. Ora, e é com esta mulher, ainda jovem, virgem, que é feito o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. E ela era certamente, para ter sido escolhida por Deus, era certamente uma jovem com um bom testemunho na sociedade onde vivia. Deus não iria escolher alguém que não fosse decente. Seria uma mulher idónea para poder ter sido escolhida por Deus. Reparem que Maria estava aqui a começar a sua vida, ela estava a começar o seu lar, brevemente iria contrair o matrimónio, mas ao receber o anúncio de que ela tinha sido escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo, vemos que Maria não deixou que os planos para a sua vida futura, os planos que ela tinha com o seu noivo para a sua vida futura como casal, não deixou que esses projetos impedissem os projetos de Deus. É por isso que ela, depois de receber a notícia, no versículo 38, ela dá a resposta. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Estas palavras de Maria, prontamente, ela nem sequer disse: deixa-me pensar, deixa-me eu falar com o meu noivo, ou dá-me um tempo. Geralmente o que nós dizemos quando há assim coisas importantes que surgem à nossa vida. Ela prontamente se disponibilizou. E as palavras dela expressam que ela era uma mulher temente a Deus, sua submissão humilde, em que se colocou totalmente à disposição de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aceita o dom de ser a mãe de Jesus. E isso implica submissão a Deus. E ela sendo desposada quer dizer que ela vai ter esse menino, Jesus, antes de se juntar com José, tanto que em obediência à palavra de Deus, para ela poder ser a mãe do Filho de Deus, diz em Mateus 1,25, que ela permaneceu virgem até à altura em que nasceu Jesus. Tanto que o texto diz em Mateus 1,25, não a conheceu até que deu à luz o seu filho primogênito. Também o que é que nós vemos aqui? Nunca vemos Maria reclamar das pobres condições em que ela veio a ter o Filho do Deus Todo-Poderoso. Vemos que nasceu num lugar tão pobre, tão humilde, sem nenhumas condições. Ela não reclamou das dificuldades que enfrentou, das contrariedades por que ela passou em todo este processo. O que é que nós podemos aprender de Maria? Lições importantes que podemos aprender desta jovem, para nós aplicarmos a nós hoje. Em primeiro lugar, ela era uma pessoa séria. Vejam, era virgem e estava já comprometida, mas era virgem. Deus escolheu-a nessa condição. Uma jovem com uma vida de pureza, virgem.
um bom testemunho, a sua humildade ao assumir o compromisso ao plano de Deus. Vemos como ela manifestou grato louvor por ter sido escolhida, obediência, disponibilidade em dar a sua vida. Ela deu a sua vida. Há uma diferença grande entre dar e dar-se. Dar às vezes é fácil. Dar-se a si mesmo, a si mesma, é muito mais exigente. E esse é o exemplo que nós temos em Maria, que nós devemos certamente aplicar às nossas vidas hoje. A segunda personagem do primeiro Natal, todos também nós conhecemos, é Mateus. Ele é já referido aqui em Lucas 1, 27, que era uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Maria. E aí, nós, se formos para Mateus, capítulo 1, temos aí o relato, que todos nós conhecemos também, sobre esta personagem, José. Nós aqui, em Mateus 1, o que é que nós vamos ver? Que José tomou conhecimento dos planos de Deus e a reação que ele vai ter. Imaginem o que significa uma jovem, virgem, comprometida, vai dizer ao seu noivo: estou grávida, mas não é de nenhum homem, não é de ti, José, não é também de nenhum outro homem, olha, estou grávida de Deus. Isto é, não é? Imaginemos a situação. Não foi fácil. José, a atitude dele já diz tudo. Não é? A atitude dele diz que ela achou-se, versículo 18, capítulo 1, ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ele não estava minimamente preparado para aquela situação. Nem sequer acreditou. À primeira impressão, acho que ninguém acreditaria na palavra da sua noiva, dizendo que estou grávida, mas é de Deus, do Espírito Santo. E a situação obrigaria ao rompimento do compromisso, estavam desposados, mas já não iria existir o futuro casamento. Isso até seria considerado um adultério, porque já estavam noivos. Possivelmente alguns poderiam até reagir com violência para com a sua noiva. Mas aqui José vai-nos mostrar que ele era uma pessoa de paz e uma pessoa de bom coração. Porque ele vai ser informado em sonho pelo anjo do Senhor, que lhe vai informar, vai dar a informação correta do que estava a acontecer. Mas ele, vejam, antes de saber isso, ele não queria infamar nem difamar a sua noiva e pretendeu deixá-la secretamente. Vemos aqui também o caráter de José. Diz a palavra de Deus que ele era, versículo 19, justo. Se Maria era uma pessoa de pureza, de santidade, uma pessoa decente, José era também alguém com um caráter excepcional, era justo, não queria infamar a sua noiva. E nós precisamos hoje de jovens, precisamos de homens com este caráter, esta atitude nos nossos dias. Em particular, e referindo certamente aos crentes. No versículo 20 de Mateus 1, vemos: pensando ele nisto, eis que em sonho lhe aparece um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O anjo do Senhor esclarece a José todas as coisas e José também se colocou à disposição de Deus.
porque ele também tinha os seus projetos, estava a formar o seu lar, também tinha os seus sonhos, sem dúvida nenhuma. Mas, tal como Maria disse, eis a serva do Senhor, ele, versículo 24, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Recebeu a sua mulher. E versículo 25, ele vai também ao encontro dos planos de Deus para que pudesse nascer Jesus de uma esposa, de uma mãe virgem. Diz, não a conheceu até que deu à luz o seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. Também José mostrou disponibilidade para aceitar os planos de Deus. Um homem de caráter, aceitou a sua noiva tal como ela estava, grávida, respeitou guardar a virgindade de Maria até o nascimento do bebê. E que certezas é que José tinha de tudo isto? Foi a sua fé. A sua fé. Deu um passo de fé, aceitou. É por isso que aceitar o dom de Jesus, como Maria e José aceitaram, é um passo de fé também. É um passo de fé, sempre será um passo de fé aceitar o dom de Deus. E tanto o evangelista Mateus como Lucas ressaltam que puseram o nome de Jesus ao menino que nasceu. E porquê é que temos esta ênfase aqui? Versículo 25 e também em Lucas lemos isso. Para enfatizar a total obediência do casal à ordem do anjo. Vão pôr-lhe o nome de Jesus. A sua total obediência. Também vemos que eles eram um casal obediente às leis civis, porque se deslocaram para se recensearem em Belém, viajaram muitos quilómetros, com Maria já nos últimos dias de gravidez, eram obedientes à palavra de Deus, obedientes às leis do seu tempo. E vemos também que eles, ao 8º dia de vida do bebê, vão ao templo também para o circuncidarem. Em Lucas capítulo 2, versículo 39, nós lemos: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. Cumprir tudo, olhem aqui, segundo a lei do Senhor. Cumpriram tudo aquilo que a palavra de Deus, a lei de Moisés, determinava para os bebés que nasciam, consoante fossem meninos, consoante fossem meninas. Vejam a sua obediência à palavra de Deus. Portanto, José foi o pai adotivo de Jesus, aceitou essa condição, agiu sempre como um pai para o menino, levou-o à purificação aqui. Quando foi necessário para o proteger, também segundo o mandamento de Deus, através do anjo, fugiu para o Egito para guardar a vida do menino Jesus. Todos os anos o levavam a Jerusalém nas festas judaicas, e nós vemos aos 12 anos Jesus no templo falar com os sacerdotes e os escribas. Isto para nos dizer que foi no ambiente deste lar, um lar espetacular, José e Maria, um homem e uma mulher deste calibre, desta justiça, desta pureza, desta simplicidade. Foi nesse lar que Jesus nasceu, que Jesus cresceu e que Jesus foi educado. Foi este o lar que Deus escolheu para Jesus. Não era um lar rico, mas era um lar precioso aos olhos de Deus. Vejam como este acontecimento apresenta algumas tensões. Não foi fácil para Deus dar este dom. Deus deu o seu Filho que veio ao mundo para dar a sua vida. Não foi fácil para Maria, nem para José,
também receberem os planos de Deus, certamente implicou mudanças nos seus projetos de vida, aceitarem os factos como Deus os dispôs para eles. E hoje também receber Jesus na nossa vida e seguir os caminhos do Evangelho também não é fácil. As pessoas precisam de se submeter aos planos de Deus, aos caminhos do Senhor, à palavra do Evangelho. Vai implicar mudanças na nossa vida. Como Jesus disse, se nós não nos negarmos a nós mesmos, disse, não podeis ser meus discípulos. Ser crente é isso mesmo. Então, que lições podemos aprender com José? Um homem bom e justo de caráter, respeitador, obediente a Deus, um bom exemplo de pai, confiou corajosamente na palavra de Deus, obedeceu à palavra que Deus falou pelo anjo, era obediente às Escrituras e seguiu todas as orientações de Deus para cuidar de Jesus. Outras personagens que nós temos no Natal, no primeiro Natal em que Jesus veio. Temos os pastores e temos o relato deles lá em Lucas capítulo 2, entre os versículos 8 a 20, que nós não iremos agora ler, mas apenas vamos ler aqui versículos 13, que diz assim: os pastores estavam no campo e o anjo do Senhor vai anunciar aos pastores que tinha nascido Jesus. E lemos, no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém. Vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Pastores. Agora temos também, se o pai adotivo de Jesus era um carpinteiro, os pastores eram também homens humildes, em regra eram pessoas com poucos recursos financeiros. Vejam que nem sequer temos o nome deles registado. Não eram pessoas de grande nível na sociedade da altura. Eram desconhecidos aos homens, mas foram presenteados por Deus para serem os primeiros a receberem uma notícia de um anjo do céu de que tinha nascido o Salvador. E isso é maravilhoso. Eles receberam da parte, em primeira mão, dos anjos, o anúncio do nascimento do Filho de Deus. E depois estes versículos que acabámos de ler mostram essa bênção. Qualquer um de nós certamente gostaria de ter sido, se fosse no nosso tempo, escolhido por Deus para receber o anúncio do nascimento do Filho de Deus. E depois vemos a obediência dos pastores, em que vemos aqui os verbos, versículo 15, vamos a Belém. Vejamos. Versículo 16, foram apressadamente. E versículo 17, divulgaram a palavra. Vejam a ação deles. Quer dizer, Deus nunca se engana. Deus escolheu Maria, escolheu bem. Escolheu José, escolheu bem. Escolheu estes pastores. Não foram, amanhã a gente vai. Estamos assim um bocado espantados com o que aconteceu. Não, vamos já, vamos ver. Foram apressadamente e depois divulgaram a palavra. Foram evangelistas. Logo, foram evangelistas. Divulgaram a palavra. Vejam, Deus em primeira mão anunciou através de um anjo, mas depois a palavra passou. O Filho de Deus, o próprio Deus veio entre nós,
revelou-nos tudo o que o Pai queria que o mundo soubesse e depois ele deu a ordem. Ide agora por todo o mundo. E foi isso que fizeram os pastores. Foram evangelistas, obedientes à palavra de Deus, mostraram-se também disponíveis. Que lições é que nós podemos ter e aprendemos com os pastores? Vejam, Deus pode escolher qualquer pessoa. Não é a pessoa... Não podemos pensar que Deus escolhe pessoas especiais, pessoas calibre, acima da média. Também escolhe. Mas Deus pode... Qualquer pessoa é útil para Deus. E hoje qualquer pessoa é útil para Deus. E Deus precisa hoje de pessoas com este coração, como o coração dos pastores, que foram receptivos e depois espalharam esta espantosa mensagem. Quiseram ir ver aquilo que tinha acontecido. Quem dera que hoje as pessoas quisessem ver também, quisessem saber, não é? Nós hoje anunciamos o Evangelho, falamos com as pessoas, damos um folheto, convidamos. Quem dera que as pessoas também se mostrassem disponíveis e quisessem saber mais. Os pastores dão-nos esse exemplo que precisa de ser aplicado ao nosso mundo, século XXI. Que outras personagens temos? Não vamos ter tempo de falar nelas todas, mas temos aqui Lucas 2, a partir do versículo 25, mais duas interessantes, Simeão e Ana. Simeão e Ana. E diz aqui, versículo 25, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era, olha, justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito Santo foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada trespassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Bom, Simeão, um homem, diz aqui a palavra de Deus, reto, piedoso, temente a Deus, que pela palavra de Deus vigiava e aguardava o cumprimento da promessa da vinda do Messias. Nós hoje também estamos na mesma situação, não é? Estamos na mesma situação. Temos é que estar vigilantes. Ele tinha também a promessa de que não fecharia os seus olhos sem ver esse dia. E ele foi um homem de fé e esperou em Deus. Agora veja, Simeão, como era o mundo dele. Vivia num mundo religioso, na altura, o mundo religioso, sacerdotes, escribas, fariseus, duros de coração, como sabemos. Mas Deus tem sempre corações crentes, sinceros, possuídos pelo Espírito Santo, em qualquer geração, em qualquer altura. Deus nunca fica sem testemunho. Isto é uma lição para nós. Simeão é essa pessoa. Vejam aqui o versículo 25. Era justo e temente a Deus, esperava a palavra de Deus. O versículo 26, o que é que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo, versículo 26, revela Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele iria ver o Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo.
Versículo 27, como o Espírito Santo move os corações. Pelo Espírito foi ao templo. Não foi, agora vou ao templo. Foi o Espírito Santo que o conduziu. No dia e na hora em que José e Maria iam com o bebé nos braços, com 8 dias, para ser circuncidado, o Espírito Santo conduziu para se... Podemos imaginar a cena, não é? Cruzaram-se ali, naquele espaço, no templo. É a obra do Espírito Santo. E, portanto, Simeão é aquele exemplo que encontramos em Marcos 13:35. Vigiai, porque não sabeis a que hora virá o Senhor. E ele, temente a Deus, vigiava, diz aqui, vigiava. Esse é o exemplo que nós temos de Simeão e que nós devemos aplicar à nossa própria vida hoje. Depois temos Ana, versículos 36 e 38. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Era viúva, de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ana também é uma pessoa idosa, também piedosa, tinha uma vida de oração e de jejum, e ela confirmou o testemunho de Simeão em relação a Jesus. Que outras personagens nós temos? Vou apenas referi-las, mas não vamos hoje falar sobre elas. Os magos, que também procuraram e encontraram Jesus para o adorar. Mas temos, Mateus capítulo 2, uma outra personagem nada apropriada. Herodes. Mateus capítulo 2. Diz Herodes, Mateus capítulo 2, versículo 3, os magos chegam, perguntam onde é que está o rei que tinha nascido em Israel. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. Quando ele ouviu um rei, ficou muito perturbado. E o versículo 16 depois vai-nos mostrar, ele quis que lhe indicassem. Depois, quando a encontrarem, disse aos magos, venham-me dizer a mim para eu também ir lá adorá-lo. A intenção era outra, como nós sabemos. E quando os planos foram frustrados, versículo 16, vemos o que é que estava no coração de Herodes. Diz, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito. Afinal, queria adorá-lo e irritou-se muito. Se ele queria mesmo adorá-lo, ia procurar outras pessoas que dissessem onde é que ele estava, mas ele irritou-se muito. E o resultado, mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então o furor de Herodes atinge ali proporções de loucura mesmo. Só uma loucura leva alguém a fazer isto que ele mandou. Ordenar a matança dos meninos que havia em Belém, nos arredores, com menos de 2 anos de idade. É realmente algo horrível. Que lições nós temos de Herodes que não devem ser seguidas? Inveja, mentira, mundanismo, um assassino, um criminoso, e ele hoje é recordado
pela pior atitude que podemos encontrar numa pessoa. Muito bem, irmãos. Estes são então alguns exemplos de algumas personagens do primeiro Natal que nós devemos guardar para nós. Maria, José, os pastores, Simeão e Ana e Herodes. Que o Senhor nos possa dirigir os nossos corações e seguirmos estas atitudes maravilhosas de Maria, de José, dos pastores, de Simeão e de Ana. E demos glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para ser o nosso Salvador. Amém.